Nosso último conceito envolvendo derivadas. Depois disso, a gente vai partir para uma outra linha de estudo, que é no sentido de cálculo. Então, vai vir, depois dessa parte, vem só a parte das contas, que é a parte, vamos dizer, tecnicamente mais simples. Pois bem, guys, vamos estudar derivadas de ordem superior. O que são derivadas de ordem superior? Pois bem, se você tem uma função... eu esqueci de corrigir aqui a caneta. Se você tem uma função com uma lei f de x, uma função, aí suponha que essa função você consiga derivar, ou seja, diferenciável. Aí derivou, você tem a derivada, naturalmente. Acontece que a derivada já é uma nova função, como a gente sabe. Por ser uma nova função, faz sentido a gente querer derivar de novo. E quando você deriva uma função de novo, aí você diz que derivou duas vezes a função. E o que surge é o que chamamos de derivada de segunda ordem. Por causa disso, a primeira vez que você derivou, você obteve uma derivada que você chama de derivada de primeira ordem. Então, de modo geral, então você pega uma função f de x, aí você deriva ela. Vou colocar aqui, ó, deriva. Derivou, o que você obtém? A derivada. A derivada também é chamada de derivada de primeira ordem, porque ela é a primeira derivada, é a primeira vez que você derivou. Acontece que essa derivada você pode derivar mais uma vez. Eu vou escrever aqui, ó, deriva de novo, pronto, de novo. Então pegou a derivada e derivou. Quando você pega a derivada e deriva, você tem o que a gente chama de derivada de segunda ordem. Então, aí você representa por duas linhas. Tem uma função, derivou, coloca aqui o símbolo por uma linha, derivou de novo, é representado por duas linhas. É a derivada de segunda ordem. Só que a derivada de segunda ordem também é uma função. Por ser uma função, você pode derivar mais uma vez. Então você vem aqui e deriva de novo. Vamos supor que eu quero, por algum motivo, derivar de novo. Derivou de novo a função, agora você tem a derivada de terceira ordem. E coloca três linhas indicando derivada de terceira ordem. Só que aí você pode derivar de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes você quiser. Porém, a partir da quarta ordem, você não coloca mais linhas, porque senão ia ficar muito de linhas, 4, 5, 6 linhas. A partir da quarta ordem, você coloca a ordem entre parênteses. Então, esse símbolo aqui, não entenda, não confunda com potência. O número entre parênteses é para diferenciar da potência. Isso aqui indica a derivada de quarta ordem. Aí aqui você escreve a derivada, ou, como você quiser, chamar derivada de primeira ordem. Isso aqui é a derivada de segunda ordem. Terceira ordem, quarta ordem. E você pode derivar quantas vezes você puder. E aí você gera a derivada de quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima ordem, derivada de várias ordens. Essas são as famosas derivadas de ordem superior. Ordem superior, que é a derivada de ordem 2, 3, 4, 5, onde você derivou mais uma vez. E você pode se perguntar para que eu quero derivar mais de uma vez. Então, a derivada de mais de uma ordem, ela tem sentidos físicos. Como, por exemplo, se a nossa função for a função posição, nós não vamos dar em detalhes aqui, mas se a função for a posição, a gente já sabe que quando deriva a função posição, eu tenho a velocidade. Se você pegar essa velocidade e derivar mais uma vez, é possível mostrar que a gente tem a aceleração. E se você derivar a aceleração, a gente tem um outro conceito físico e por aí vai. Então, a derivada de ordem superior tem aplicações físicas, mas também tem várias outras aplicações em diversas áreas, principalmente computacional,
porque ela, como a gente pode ver lá no cálculo 2, as derivadas de ordem superior também são utilizadas para fazer aproximações, cálculos por aproximações, o que é bem interessante. E, finalmente, guys, essas são as notações das derivadas de ordem superior em linha, mas nós também temos notação em lines. A nossa derivada de primeira ordem em lines, se vou supor que y é o f de x, a gente representa em lines como dy dx. A derivada de segunda ordem em lines, a gente representa da seguinte maneira. Coloca um 2 aqui no D para indicar que eu estou derivando duas vezes. E coloca um 2 aqui no X também, porque eu derivei duas vezes em relação a X. E aí a gente pode adaptar isso para a derivada de terceira, quarta, quinta. Então, por exemplo, a derivada de ordem 15. Coloca um 15 aqui. Essa é a notação em linha. O professor não tem mais uma linha, mas essa é a que decorre da notação de linha. E se você quiser escrever em lines, basta eu colocar um 15 aqui, você se pergunta para que eu quero escrever em lines. A gente vai querer escrever em lines no futuro. Talvez não agora, mas no futuro, então já é bom conhecer. Saiba que isso aqui é só maneira de escrever a derivada. Pode escrever assim, mas eu já estou mostrando isso para vocês para quando a gente for trabalhar com isso. E também, se vocês verem algum exercício com isso aqui, saber que isso indica derivada de mais de uma ordem. E se ficou confuso, deriva 1, deriva 2, a gente vai ver um exemplo no próximo vídeo.